Fala, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa aqui do canal da RNEC Indicadores e hoje nós vamos ver uma atualização que a Nelogica disponibilizou aqui para a plataforma, para a gente que programa, que faz os indicadores, os robôs e tudo mais. Ela disponibilizou na versão 5.5.122 da plataforma beta uma atualização muito top que eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente vai tirar o máximo de proveito dela. Agora você consegue, além de buscar o valor de outros ativos, pegar também valor de outros time frames. Não só do mesmo ativo que você está trabalhando, mas também de outro ativo qualquer que você quer aqui na plataforma. Então vocês lembram que na semana passada eu tinha disponibilizado o indicador multi-time frame e tal, que você conseguia pegar os valores de candle, só que só do gráfico temporal. Agora a Nelogica disponibilizou isso de forma nativa pra gente e é justamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, curtam esse conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos práticos e como que você pode pegar isso e aplicar isso nos seus códigos, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o site no qual você consegue acompanhar as atualizações aqui da Nelogica. Essa daqui é a página, tá? Eu vou deixar esse link aqui, ó, ajuda Nelogica, tal, community, notas de atualização NTSL. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, então é só você olhar aqui na descrição e acessar esse link aqui que você consegue acompanhar as últimas atualizações. Tá, vamos lá. A gente teve na versão beta 122, que foi disponibilizada dia 16, já vai fazer alguns dias, já foi no final de semana, nós temos os indicadores customizados na NTSL. Disponível agora nas versões Ultra e Automação 2.0. Você pode acessar múltiplos tempos gráficos diretamente nos scripts e chamar indicadores de outros ativos e períodos, trazendo mais flexibilidade e controle às suas estratégias. Então agora a gente consegue, infelizmente, mais uma vez a Nelogica dando uma limitada ali naquilo que a gente consegue fazer, infelizmente, nas versões Ultra e Automação 2.0. Por isso que eu falo, cara, talvez você não tenha a versão Ultra, mas a Automação 2.0 vale a pena você ter. A Automação 2.0 vale a pena, sério. Vê com a sua corretora, vê com a Nelogica, vê o que você consegue. Eu sei que a Warren tem um plano bacana, talvez você consiga alguma condição especial. Vê com a própria Nelogica se você consegue algum cupom, alguma coisa assim, tá? Para rolar Black Friday aí. Então, cara, aproveita a oportunidade de você ter o Automação 2.0, se esse é um mundo que você curte, que você gosta, que você é entusiasta, que você opera, enfim. O Automação 2.0 vale a pena. Então, olha só, a partir de agora a gente consegue acessar múltiplos tempos gráficos diretamente no script, certo? E chamar indicadores de outros ativos e períodos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns. Naturalmente são os indicadores nativos, tá? A gente não consegue chamar um indicador personalizado. É claro que no indicador personalizado você consegue criar ele utilizando outros time frames, aí você chama o valor do indicador personalizado no algoritmo que você quiser. Tá bom? Aí você tem que, tipo, meio que terceirizar isso. E aí isso traz mais flexibilidade, o controle das suas estratégias. Então, agora, além de você conseguir pegar valor de outros ativos, você consegue pegar time frames tanto do seu ativo que você está olhando, quanto de outro qualquer ativo que você queira analisar. Beleza? Isso é muito bacana. E teve também essa daqui que eu achei muito legal também, que é a função Plot Candle. A função pinta um candle personalizado no gráfico, permitindo definir manualmente os valores de abertura, máxima, mínima e fechamento, além das cores do corpo e da borda. E aí tem a função aqui e a sintaxe. Cara, ela é muito da hora, mas infelizmente também com algumas limitações, porque ela ainda fica limitada às barras do gráfico que você está olhando. Então, por exemplo, você não consegue plotar um gráfico renco. Você plota ali o gráfico renco, tal. Se você chamar, eu vou mostrar aqui no código para vocês. Ele até faz a chamada do gráfico renco, mas ele não plota o gráfico renco em cima do gráfico temporal. Ele vai plotar as barras do gráfico renco em cima das barras do gráfico temporal. E vice-versa também, ele vai plotar o gráfico temporal em cima das barras do gráfico renco. Então, tipo assim, fica um pouco fora. Tipo, ele não vai ter o gráfico de minuto e sobrepor o gráfico renco em cima do gráfico de minuto ou qualquer outro candle que você quer olhar, ou qualquer time frame que você quer olhar. Não, ou indicador ou qualquer coisa. Ele não vai fazer isso, entendeu? Tipo, ele vai simplesmente sobrepor um ao outro e você fica limitado na questão da quantidade de barras que você tem no gráfico. A gente vai ver isso aqui no código diretamente, tá bom? Tem algumas outras aqui que são um pouco mais antigas e que, para mim, particularmente, eu não ia falar não, mas já que nós estamos aqui na coisa, já vamos comentar. Essa função aqui, número de ordens pendentes, cara, como, infelizmente, no Profit a gente só executa fechamento da barra ou tique a tique com 15 segundos de delay,
cara, isso aqui para mim, tipo, não faz muito sentido, né? Porque eu quero saber o número de ordens pendentes num momento qualquer do código. Tipo, quando determinado gatilho é acionado, eu quero saber quantas ordens pendentes tem e eu quero realizar determinada coisa no código. Então, tipo assim, eu posso fazer isso a cada milésimo de segundo, ou a cada um segundo, ou a qualquer condição, sei lá. Eu posso ter, tipo, uma condição depois de 5 segundos, ou 2, 3 segundos, eu ter essa mesma condição. Então, não fica. Não faz muito sentido, pra mim, pelo menos, tá bom? Pode ser que eu esteja errado. E obviamente isso aqui vai ter alguma funcionalidade, senão eles não teriam colocado. Olha a observação que eles colocam aqui, ó. Mas atenção, recomenda-se apenas utilizar a função number of pending orders no modo de execução ao satisfazer condição. Porque nos outros modelos pode retornar informações desatualizadas sobre ordens pendentes. Então, tipo, não faz muito sentido. Tá? E depois a gente tem também o console log. Aqui, ó. Dentro da automação para registrar eventos em tempo real. Só que olha só, mais uma vez, como de costume, infelizmente, limitações. As mensagens são geradas e exibidas direto no evento de automação, que é isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, por exemplo, a gente tem aqui a automação, é justamente aqui, ó. Nessa janela de eventos aqui, tá vendo? Então eu tenho aqui a carteira selecionada, e aí eu tenho aqui, ela gera uma mensagenzinha, e aí fica aqui, ó, evento, fica lá, é tipo console log, e a mensagem que você quer mandar aqui, tá bom? Fica desse jeito. Então, além disso, no modo Candle a Candle, os logs são enviados como evento a cada novo Candle, a cada nova reavaliação de Candle. Que isso aqui, essa reavaliação de Candle, sabe o senhor quando acontece. Com certeza é quando uma ordem é executada, ou um take profit, ou sei lá, qualquer coisa. E no modo satisfazer condição, os logs são enviados a cada 5 segundos. Então, tipo assim, se você tem uma sequência de coisas que você faz e que você quer enviar log para cada uma delas, por exemplo, você está no robô de gradiente linear. Então você quer que ele conte quantas ordens tem, você quer saber quantas ordens tem e você manda um log para isso. E aí você quer que ele, tendo contado as ordens, você quer que ele execute o procedure e aí você quer que ele mande um log falando que ele executou o procedure. Depois você tem ele colocando o take profit e colocando o stop loss. Tá bom? Então você tem ele 4 logs. Só que, cara, ele vai executar isso tudo de uma vez só. Ele vai executar os 4 de uma vez só, possivelmente em milésimos de segundo. E aí você tem a limitação de ter o console log só a cada 5 segundos. Entendeu? Então, tipo, não faz muito sentido, sabe? Pra mim, pelo menos, não faz sentido. Você ter a trava de 5 segundos. Cara, tipo, sei lá. É fogo, né? Porque aí se eu quiser avaliar o que foi feito nessas 4 etapas, que elas demoram, tipo, milésimos de segundo para acontecer, eu não consigo porque eu tenho que esperar 5 segundos para poder fazer cada uma dessas condições e ele mandar um console log a cada 5 segundos. Então, tipo, né, não vale a pena você perder tempo, infelizmente, acrescentando isso aqui, a não ser, é claro, que você utilize isso aqui para, sei lá, qualquer outro fim, tá bom? E eu esqueci de falar aqui das novas funções, dos novos indicadores NTCL, que é o SMA e EMA, Simple Moving Average e Exponential Moving Average. Agora nós temos as médias móveis simples exponenciais mais otimizadas nos seus scripts, ampliando as possibilidades de análises e estratégias. Isso aqui eu vou mostrar para vocês também, tem aqui no código que eu vou mostrar, beleza? Então, são basicamente essas duas aqui principais, que é as que aí nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo. E tem essas últimas aqui também que a gente comentou agora no finalzinho. Depois, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre o replay, carteira de replay, porque tem muita gente com dúvida sobre isso e isso aqui realmente é algo que foi muito bacana. Foi finalmente a Nelogica fez carteiras para replay. Ficou muito bom esse trabalho aqui, ficou muito legal mesmo. Então a gente vai fazer um vídeo à parte sobre isso daqui. Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre esses indicadores customizados aqui que ficou top demais. Só que tem um jeito específico de você fazer. E você precisa saber, obviamente, conhecer como que faz, como que funciona para você poder tirar o máximo proveito disso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, Rafa, como que eu faço a chamada do multi-time frame? Isso é uma dúvida que, cara, a maioria das pessoas tem e eu não encontrei nenhum exemplo, eu tive que entrar em contato com o pessoal do suporte, inclusive quero agradecer ao meu xará, Rafa, obrigado, Deus abençoe sua vida, cara, você é muito top, muito fera. E ele passou para mim algumas coordenadas. E aí, graças à ajuda do Rafa, a gente conseguiu fazer aqui a chamada do multi-time frame. E é da seguinte forma: você vai chamar o multi-time frame diretamente na sua função asset. Então, você tem aqui o ativo e você tem um time frame do ativo que você está olhando. Beleza? É assim que vai funcionar a chamada multi-time frame, tá bom? Então, você tem duas formas de fazer isso: através das constantes e através dos inputs. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas antes a função vinha só, até que não tinha o tipo de gráfico, nem o offset do gráfico.
agora nós temos dentro da função asset, que é a função que você chama os dados de outro ativo, você tem também os parâmetros de tipo gráfico e offset do gráfico, beleza? Então você pode chamar através de constante ou através de input. Não dá para chamar através de variável, beleza? Não tem como chamar através de variável. Então você tem que usar ou um input ou uma constante, beleza? Esses são os dois principais pontos iniciais. E aí depois de ter chamado, é o padrão que a gente sabe já, que já tem vídeo aqui no canal falando, você que programa basicamente, você já sabe que para usar o asset que você criou, você simplesmente vai pegar o nome dele, vai colocar ponto, e aqui depois do ponto você tem as possibilidades de chamar a série de dados. OHLC, volume e quantidade. Então você tem abertura, máxima, mínima, fechamento, volume e quantidade. E agora, a partir desse momento, como a Nelogica disponibilizou aqui, ó, o múltiplos tempo gráficos para chamar indicadores de outros ativos e períodos. Então agora, aqui, através dessa chamada, você consegue também fazer isso daqui, ó. Você pega aqui, coloca o ativo e coloca o indicador que você quiser. Aqui no caso está salvo como contador de candles, mas você pode usar, por exemplo, MACD, e aí você vai colocar o período que você quer aqui do MACD, média, longa, curta, você vai colocar os parâmetros. Você pode pôr também RSI, e aí você vai colocar o período do RSI que você quer. Aí você vai pôr estocástico. Ele vai te dar os parâmetros aqui para você poder preencher e você pegar o estocástico desse ativo aqui que nós chamamos no A1, que é o ativo que a gente mostra através da constante, que é o input, que é o feed BMF, time frame de minutos, 60 minutos. Tá bom? Então, cara, ficou muito fácil de você chamar. Por enquanto, você só consegue chamar indicadores nativos. Então, se você vier aqui nas funções e ver aqui, ó, indicadores, praticamente todos esses indicadores aqui você consegue chamar, com exceção de alguns, naturalmente. Olha só, por exemplo, se eu vier aqui pegar, por exemplo, Autofibonacci, ó, ele vai me dar uma mensagenzinha de erro. Apesar dele me dar o período aqui, colocar 20 níveis 2, ele vai me dar uma mensagenzinha de erro aqui, ó, e vai informar que o indicador não é suportado para uso nesse ativo, tá bom? Então tem alguns indicadores que realmente não vai ter como você chamar. Mas, cara, a grande maioria deles que são nativos, você consegue, ó, tá vendo? CCI, deixa eu pegar por exemplo, Darvabox não dá, Darvabox. Tá vendo? Tipo, ele vai dar a mensagem de erro, ó, tipo diferente do esperado, enfim, ele vai dar os erros aqui e você não vai conseguir chamar alguns dos indicadores. Mas detector de divergências também, ó. Divergence Detector. Então tem aqui o zilhão de parâmetros que ele tem. Se você colocar aqui, o indicador não é suportado para uso nesse ativo, tá bom? Então, tipo assim, vários indicadores você vai conseguir chamar, tá? A grande maioria dos indicadores nativos você consegue, tá bom? A grande maioria dos indicadores nativos você consegue, tá? Então, é assim que você vai chamar os indicadores e é assim que você vai chamar as séries de dados para o determinado ativo e time frame que você quiser. Então, aqui, como a gente está no A1, que é esse daqui, ó, que nós chamamos na constante, que está o período, que está o ativo input, período de minutos, 60 minutos. Se eu pegar aqui e colocar RSI e colocar aqui 14 tipo 0, eu vou estar chamando o RSI do input de 60 minutos. Beleza? Simples. É assim que você vai conseguir colocar. É simples pra caramba de você poder usar e não tem nenhum segredo. E aí eu coloquei aqui os dois modos de você chamar esses ativos, que é através da constante. Então eu coloquei aqui só uma variável qualquer, que eu, no caso, ia usar o exemplo SMA. E aí você tem aqui o período, vou colocar aqui de 20. Tipo valor, tipo médio. Beleza, já tá certo aqui já. E depois nós temos aqui a EMA também. E aí a gente tem aqui o exemplo de como você pode chamar ele quando constante. E você tem aqui o exemplo de como você pode chamar ele quando ele está como input. Beleza? Então já está adicionado aqui no gráfico. Deixa eu salvar aqui. Só para ele aparecer aqui no gráfico. Percebam o seguinte, ó. A gente tem aqui o plot da SMA, tá bom? Que é uma média móvel simples do período de 60 minutos, que é o A1.
Eu vou colocar aqui, ó, ela tá plotada aqui, ó, 60 minutos. Eu vou adicionar essa média móvel aqui no gráfico para vocês verem que tá puxando os valores certinho. 20 períodos, 60. Tá vendo a média móvel de 20 dos 60 minutos. Chique 10, cara, ficou 10, ficou redondinho. E aqui eu tô pegando do ativo, o fechamento, no caso aqui do ativo, seria o time frame de 10 minutos. E aqui no A1, o time frame de 60 minutos. Então aqui na vermelha a gente tem o fechamento do gráfico de 10 minutos. E aqui na amarelinha a gente tem o fechamento do gráfico de 60 minutos. Tá, meu, tá funcionando, eu comparei com o meu indicador mesmo. Tá funcionando perfeito, os dois batem certinho, cara, as informações, certinho, certinho. Não tem nenhuma diferença. Eu tive um trabalho do caramba para fazer aquele indicador. E graças a Deus a Neurolog disponibilizou de forma nativa. Isso vai me facilitar muito, porque agora eu não preciso mais usar aquele meu indicador. Rafa, então aquele seu indicador lá de Kendo Multi-Time Frame perdeu totalmente a utilização dele? Não serve mais para nada? Não, ele ainda serve para alguma coisa, serve para bastante coisa, na verdade. Você pode utilizar ele como referência para muitas coisas. Inclusive, eu vou mostrar um exemplo aqui para a gente plotar um candle, o candle de 60 minutos. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona justamente utilizando esse candle multi-time frame. E eu vou mostrar para vocês aqui como que você pode utilizar. Quer ver? Ó? Deixa eu acrescentar ele aqui no gráfico. Vocês vão ver que a gente tá plotando. Cara, tem um monte de coisa aqui no gráfico, mas vocês vão ver que, ó, deixa eu tirar aqui as informações, papapá. Tirar essa média móvel também. Olha aqui, cara, que coisa linda que ficou. Aqui, ó, o candle de 60 minutos sem informação. E aí, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Olha só, a gente tem aqui o candle de 60 minutos. Deixa eu ver como é que tá a configuração dele. Ó, time frame de 60 minutos, beleza? Tá aqui o time frame certinho, configurado, 60 minutos, bonitinho, tá bom? Então, olha só, a cada 60 minutos aqui nós temos o contador de candles aqui, tá? Bonitinho. E aí, eu mandei ele plotar o candle com a função plot candle aqui, ó. Select bottom chart, plot candle. E eu tenho a função plot candle também toda vez que ele forma uma nova barra, que ele encontra uma nova barra, eu também mandei ele plotar o candle. Então, o que que acontece? Toda vez que é formada uma nova barra, olha aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai formar o candle de 60 minutos. Tá vendo? Esse aqui é o candle de 60 minutos. No caso, se eu configurar para 15, ele vai formar o candle de 15, para 10 e assim por diante. Tá? O time frame que eu escolhi aqui é o time frame que ele vai utilizar para formar esse candle aqui de 60 minutos no time frame que eu estiver olhando. Cara, ficou muito bacana, porque olha só, a gente tem aqui, literalmente, a barra de 60 minutos no time frame de 1 minuto. Ficou muito legal isso aqui, cara. Ficou muito top. Olha só. Só que, infelizmente, a gente tem um problema aqui no Profit. Isso é uma coisa que acontece, tá? Independente de qualquer coisa que você faça ou que você utilize aqui, tá bom? O Profit, ele não apaga as informações de candles anteriores. Então, se você tem um plot e esse plot registra um valor tal no candle 1, 2, 3, 4, 5, esse valor ele não tem como ser apagado. Tá bom? A gente não consegue apagar esse valor. Ele não altera valores de candles anteriores. Então, o que que acontece? Quando a gente usa a função plot candle, ele está plotando um candle em cada uma das barras que estão sendo formadas. Mesmo que eu utilize a last bottom chart, ele vai formar um candle aqui na barra, só que ele não vai apagar o candle aqui dessa barra. Ele vai continuar exibindo esse candle aqui, cara. Infelizmente, isso aqui é uma situação que, cara, não tem o que fazer. Tá? Não tem o que ser feito, pelo menos não por enquanto. Então, tipo, a gente fica com essa sinazinha aqui de ter esse raio. Enquanto for abrindo novos candles, ele vai ficar marcando os candles aqui até você atualizar o gráfico ou fazer qualquer coisa. Se você mudar de time frame, você vai ver que ele vai atualizar o gráfico e aí ele vai ficar só a última. Mas se fechar um novo candle, já já ele volta e marca de novo as outras barras. Tá vendo? Ó, se eu voltar, ele vai ter as barras aqui de novo. E aí, se eu atualizar o indicador, vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui, tipo, vou só apagar isso aqui, tá? Só para atualizar o indicador. Se eu aplicar, ó, vocês veem que ele vai apagar e vai deixar só na última barra. Mas aí, quando fechar essa última barra, ele vai continuar plotando outros candles. Por quê? Porque ele não volta e não apaga os valores que foram criados pelos plots nos últimos candles, tá bom?
por causa disso. Beleza? Isso é só um defeitozinho que infelizmente ainda tem aqui no Profit, mas o pessoal tá trabalhando para poder resolver esse BOzinho, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido como que funciona aqui a questão de você chamar as informações de outro time frame e de outro ativo aqui no Profit, beleza? Você pode usar através das constantes e você pode também usar através dos inputs. Cara, é bem fácil, é bem tranquilo, tipo, não tem muito segredo de como você fazer isso. E aí, além de você chamar os valores de séries de dados, OHLC, quantidade de volume, você também pode chamar outros indicadores, tá bom? Ficou de forma nativa isso agora e você consegue trabalhar isso de forma muito mais precisa aqui na plataforma fazendo desse jeito, beleza? Aí deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito interessante que é quando você coloca o ativo aqui no input. A partir de agora, quando você coloca ele no input, aparece uma opção diferente, que olha só, ficou bem da hora. Você coloca aqui o ativo e ele fica além da janela do ativo, que você consegue escolher aqui o ativo que você quer olhar, ele ficou com esse botãozinho aqui. Quando você clica nesse botãozinho, te dá aqui o período, o offset e o fator que você quer utilizar. Esse fator aqui, ele é exclusivo para time frame, deixa eu ver qual que é o time frame aqui. Ele dá uma observação, deixa eu ver, ó. O parâmetro fator é utilizado apenas no time frame ponto figura. Da hora, né? Então, tipo assim, quando você usa o minuto, ele não te permite utilizar esse último parâmetro. E aí, olha só que interessante. Vocês viram que se eu colocar essas informações aqui, ele aparece aqui. Agora, se eu tirar essas informações aqui, a gente está mexendo aqui no ativo de input, né? Então tem que fazer aqui, ó. Se eu tirar daqui, olha só o que que acontece. Ele tira a possibilidade de eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu não consigo mexer nisso aqui. Então ele bloqueia o fato de eu mexer aqui, ó. Tá vendo? Então eu preciso, obviamente, se eu quiser colocar um time frame e um ativo específico e que a pessoa tenha liberdade de mexer nisso, para eu colocar isso no input, eu preciso aqui, ó, colocar esses parâmetros junto aqui. Colocando, se eu salvar, obviamente que ele vai me dar aqui a opção de eu poder mexer neles, tá bom? Então fica aí essa dica. Quando você colocar no input, você precisa colocar o parâmetro temporal e o offset para que você possa mexer aqui nos inputs, beleza? Rafa, onde que eu acho isso aqui? Bem aqui, ó, você clica nesse botãozinho do lado, ele vai abrir aqui a janela de estratégias, funções constantes, e você vem aqui, ó, em intervalo, e aí você tem aqui todos os time frames que você consegue utilizar ali. E aí o offset, obviamente, é o que você quiser. Se você pode pegar aqui, ó, colocar renco e colocar 10R. E aí, no caso, ele vai, obviamente, identificar como 10R. Tá vendo? Se eu salvar aqui, carregar só para mostrar para vocês, ó, já colocou aqui, ó, 10R. Tá vendo? E aí ele pega o fechamento do gráfico do input, gráfico renco 10R. Beleza? Então, entenderam como que funciona para você poder pegar outro ativo e outro time frame desse respectivo ativo. Agora eu quero mostrar para vocês aqui a questão que eu comentei lá no início do vídeo sobre o plot candle, dele sobrepor um candle ao outro, ao invés dele tipo pegar o outro candle e plotar aqui, né? Não é igual, por exemplo, no MetaTrader, né? Desculpa a comparação, mas é inevitável que você pega tipo o gráfico Heikiashi e sobrepõe ao gráfico de preço, ou você pega o gráfico Renko e sobrepõe. Tipo assim, você não cria uma nova janela com um novo gráfico. Não é isso que ele faz. Ele simplesmente sobrepõe um gráfico ao outro. Então você fica limitado no eixo XY aqui, ó. É aqui que eu tenho que colocar. Tá vendo? Então, por mais que esteja o gráfico Renko aqui, 10R, olha só, eu tô aqui ativo, aí eu peguei aqui, ó, abertura, máxima, mínima e fechamento. A cor quando é positiva, a cor quando é negativo e a borda, tá bom? E aí eu mandei ele plotar. Usei a função plot candle. Se a gente abrir aqui os parâmetros, eu tenho aqui, ó, O, H, L, C. E aí eu tenho quando a cor é positiva, quando a cor é negativa e a cor da borda dos candles. Então eu faço isso daqui para poder plotar um candle. E aí, se eu utilizar o 10R, olha só como que fica. Tá vendo? Ele vai sobrepor. Então, por mais que aqui, tipo assim, eu tenha, sei lá, aqui 10R é 45 pontos. Deixa eu pegar um candle maiorzão aqui, ó. Esse candle aqui, esse candle, ele teve 100 pontos. Aí, no caso, eu deveria ter, tipo, dois rencos aqui, ó. Tá vendo? Então, percebam que, ó, ele plotou um candle aqui de 45 pontos, que é o 10R. E depois, ele ficou um gap aqui, ó, de mais 45, que ele deveria ter plotado aqui.
Esse candle aqui, ó, 10R, ele abriu bem aqui, ó, tá vendo? Tipo, cara, então tipo, fica meio fora. Ele não pega o gráfico Renko e joga em cima do gráfico temporal, ou vice-versa, pega o gráfico temporal e joga em cima do gráfico Renko. Ele não faz isso, tá bom? Ele não sobrepõe dois gráficos. Ele forma uma nova barra de gráfico com as informações que você preenche, limitado ao eixo XY aqui, entenderam? Então, às vezes não, com certeza vai ficar um pouco fora, tá bom? Principalmente se você usar time frames maiores, se pegar o de 60, açaí que ele vai ficar bugadaço mesmo, porque olha só, né? Fica totalmente fora aqui, não faz o menor sentido, tá bom? Então, tem essa limitaçãozinha, mas ela é muito útil se você quiser fazer indicadores, se você quiser plotar indicadores aqui. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só, eu tenho um exemplo de um indicador, cara, antigaço que eu fiz já há mó tempão, que é o Cumulative Delta. Então, para quem não conhece o indicador Cumulative Delta, é um indicador que vai mostrar o acúmulo do delta de agressão aqui do mercado. Então, olha só, eu já tenho ele adicionado aqui. Eu vou maximizar a janela deles. Só para vocês poderem ver e a gente eu poder explicar para vocês de forma melhor a diferença do indicador. Então, olha aqui. Deixa eu minimizar isso. Olha só, tenho aqui o Cumulative Delta nativo da plataforma, tá bom? E tenho aqui o Cumulative Delta que eu fiz, que eu mesmo programei com as minhas próprias mãozinhas, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho um indicador, NF Cumulative Delta, e olha só, como que funciona o Cumulative Delta nativo aqui? Ele funciona como um histograma. Então você tem um histograma que é sobreposto a um outro histograma e ele forma isso daqui que parece um candle, né? Parece janelas de candle, parece candle isso aqui. Só que não é um candle isso daqui de fato. Isso daqui é um histograma sobreposto ao outro histograma, que dá esse efeito de ser parecido com um candle, mas não é. Então aqui no caso, ele não está usando essa função plot candle. Eu acredito que o Cumulative Delta nunca usou, porque é um indicador super antigo da plataforma, tem desde os primórdios e não tinha essa função. Então ele usa justamente barra de histograma. Eu não sei se você consegue ver da gravação, mas eu aqui na minha tela consigo ver que, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho uma espécie de sombra aqui. Tanto que se eu jogar o meu mouse por cima, ele literalmente faz uma sombra. Isso daqui é um rastro do histograma. Eu tenho aqui também, aqui, em vários pontos, eu tenho rastros aqui de sombra, que são justamente a sobra da sobreposição do histograma. Então, no indicador cumulativo delta, por exemplo, a gente não tem essa função plot candle. E aí, eu reproduzi esse indicador cumulativo delta há muito tempo atrás, para eu poder colocar essas linhas aqui, ó, de suporte e resistência. Esse indicador está há muito tempo disponível lá no nosso Drive. Se você quiser acessar, se você tiver curiosidade, esse indicador está lá no nosso Drive, ó, há um tempasso já, mano. Então, o que eu fiz? Eu montei aqui, ó, usar histograma. Eu remontei, literalmente falando, o indicador cumulativo delta. Aqui, ó, se a agressão for maior que zero, ou seja, se ela for maior que o eixo zero, que é essa linha aqui, ó, eu tenho, quando a agressão de compra for maior que de venda, o plot 1 vai ser o tal, e o plot 2 vai ser, o plot 1 vai ser o atual, e o plot 2 vai ser o anterior. E aí eu sobreponho um histograma ao outro. Cara, é literalmente isso, é basicamente isso. Se ela for menor que zero, eu faço a sobreposição. Se cruzar a linha zero, né? E aí tem uma diferençazinha. Se cruzar a linha zero, eu faço desse jeito aqui. E aí, cara, eu posso, agora que a gente tem a função plot candle, eu posso literalmente, ao invés de fazer essa sobreposição, que é justamente o que nós temos aqui, ó, eu posso vir aqui e utilizar ele como candle. Então eu tenho como histograma, eu posso vir aqui e usar ele como candle. Deixa eu ver se ele vai carregar bonitinho, ó. E carregou bonitinho aqui, ele como candle. E aí eu não preciso fazer tudo isso daqui, sobrepondo um histograma ao outro. Eu simplesmente uso essa linha aqui e essa função, cara. Olha só com uma função eu substituo toda essa linha de código aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Todas essas linhas só com essa função aqui de plot candle. Eu não preciso mais montar esse histograma, que eu vou salvar aqui só para vocês verem que ele vai fazer a montagem bonitinho, ó. Tá vendo? E é exatamente o mesmo indicador, cara. É idêntico, tá, pessoal? Não muda absolutamente nada. A gente tem aqui o mesmo indicador, literalmente o mesmo indicador, tá bom?
retornando os mesmos valores, tudo certinho, tudo bonitinho. Então tá aqui explicado a função Plot Candle, que você pode usar para montar indicadores, por exemplo, como o Cumulative Delta. E você pode também utilizar ela para poder montar indicadores, como, por exemplo, o MACD, o estocástico ou o RSI, só que ao invés de você utilizar ele como linha ou como de fato histograma, você pode utilizar ele como candle. Ficou bem bacana, né? Aqui eu montei esse indicadorzinho, cara, bem simples, olha só o código. Eu simplesmente peguei aqui, coloquei nos inputs o indicador que eu quero, se for MACD, estocástico ou RSI. Aqui a gente coloca os valores, tá bom? Da abertura, máxima, mínima e fechamento. Eu tenho aqui a cor, quando ele é positivo, quando ele é negativo, e a cor da borda. Tenho aqui o valor dos indicadores e qual indicador que eu vou usar como referência. E tenho aqui a máxima e a mínima do indicador, tá? Porque é o seguinte, ele não vai salvar a máxima e a mínima do indicador. Qual foi nesse candle aqui, por exemplo, ó, nesse candle aqui que eu tô vendo aqui, ó, esse candle. Qual foi a máxima que o indicador de RSI chegou e qual foi a mínima? Ele não vai ter essa informação. Ele tem a informação do valor do indicador no fechamento daquela barra. Mas ele não sabe qual foi a máxima e nem qual foi a mínima. Então, como que eu vou definir o valor de máxima e mínima para esse indicador? Existem várias possibilidades. Uma das possibilidades que eu achei, né, menos pior, talvez, seja você utilizar o indicador highest e lowest, e aí você pega o valor máximo das últimas 3 barras do indicador e a mínima das últimas 3 barras também, e manda ele plotar, que vai ficar, cara, tipo, belezinha, não vai ser o valor exato que ele alcançou, mas vai ser um valor coerente com a informação que você está trabalhando aqui, tá bom? E vai ficar bonitinho desse jeito aqui. O que você pode fazer também é simplesmente colocar aqui, ó, como 1, e aí ele vai pegar o valor da máxima e vai tirar, ó, ele tira os pavis, tá vendo? E fica só um indicador mesmo aqui em formato de candle, tá bom? Então aqui no código, só matando o código aqui, tem aqui o MACD, o estocástico e o RSI. Aqui no caso o MACD histograma, né, que a gente tá pegando com o pipe 1 aqui. Então se o indicador for igual a 1, o meu indicador vai ser o MACD, se for igual a 2 vai ser o estocástico, se for igual a 3 vai ser o RSI. E aí eu faço essa condição aqui para definir a cor da borda, porque eu não quero borda branca, não quero nada, eu quero que a borda seja da cor do candle. Então, se o valor atual for maior do que o anterior, ou seja, se ele for positivo, a borda vai ser verde, se for negativo, a borda vai ser vermelha. E aí eu coloco aqui os valores de máximo e mínimo, simplesmente defino aqui os valores, cara. E aí a abertura, obviamente, a abertura é igual ao valor anterior, tá bom? Isso é óbvio, tá? Porque se eu estou utilizando o fechamento, é sempre o valor atual. Então, a abertura é sempre o fechamento do candle anterior, que eu vou ter como referência. Ele sempre vai abrir aonde o outro fechou, tá? O indicador, pelo menos. O preço pode ter um gap, mas o indicador sempre vai abrir aonde o outro fechou, tá bom? E aí eu defino o valor de abertura como o valor anterior do indicador, a máxima, a mínima, a gente definiu aqui como highest e lowest, e o fechamento vai ser o valor atual do indicador. E aí a cor para o positivo, a cor para o negativo e a cor para a borda. E fica belezinha, bonitinho aqui desse jeito, cara. Muito legal, né? Eu acho que ficou muito bacana isso aqui. Isso aqui dá várias ideias, cara. Você pode trabalhar isso aqui, meu, das mais variadas formas possíveis, tá bom? Isso aqui, cara, você pode sobrepor ele no gráfico, fazer uma média. Por exemplo, você pode pegar uma média, formar um candle de média. Cara, fica da hora. Tipo, você pode fazer um absurdo de coisas aqui. Pode montar agora o gráfico Heikiashi em cima aqui do gráfico de preço. Vou pegar um outro momento para poder mostrar isso para vocês. Então, galera, é isso aí. Eu espero que esse vídeo some para vocês, some para o conhecimento, essas novas funcionalidades que a plataforma trouxe para gente. Temos a possibilidade de pegar outros time frames de outros ativos de forma nativa da plataforma. Então, ficou muito bacana, ficou muito fácil, muito simples de você poder trabalhar isso através das constantes e dos inputs. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo some para você. Esses arquivos aqui, eles estão lá no nosso Drive. Vou deixar lá, tem uma pastinha chamada YouTube. Eu vou deixar esses arquivos lá para você poder ter eles como modelo. Tanto esse. O do Cumulative Delta já está disponível lá no Drive já há muito tempo, na nossa pasta de setup de Delta. Tá bom? Então é só você entrar lá e fazer o download. E aí eu agradeço muito, cara. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho aqui no nosso canal. Se você quer dar um suporte para o nosso trabalho, tá aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o acesso ao nosso Drive. Lá você vai encontrar todos os nossos indicadores, setups, o acesso é vitalício. Você tem direito a todas as atualizações e futuros lançamentos para cada uma das respectivas plataformas, tá bom? Então tamo junto, forte abraço, Deus abençoe, bora para cima.